vocês. Antes não. Preciso fazer uma coisa aqui. Eu vou oferecer R$2 para quem quiser vir buscar. Dois. Eu vou. Pode abrir em Efésios 2. Tem mais dois, não? Tem mais dois aí. Quero casar, posso falar um dia assim. Efésios, capítulo 2. Amém? Vamos compreender a graça de Deus. Com 6 meses você sabia falar. É favor imerecido. Né? Algo que nós não merecemos. É favor imerecido. Isso é graça. Mas eu demorei 6 meses para poder ter essa compreensão em mim. E como eu sei que eu demorei esses 6 meses? Porque durante esses 6 anos. Porque durante esses 6 anos eu não vivia a plenitude de Deus. Eu era limitado aos meus pensamentos. A uma mente que me acusava o tempo todo. E por conta disso eu não conseguia entrar na presença de Deus em sua plenitude. Eu tinha ali alguns momentos que eu conseguia sentir a presença de Deus, eu chorava, mas eu sabia que aquilo não era tudo para mim. Eu demorei 6 anos para ser batizado com o Espírito Santo. Porque eu achava que eu precisava ter uma vida incorruptível, eu não podia ter nenhum tipo de pecado. Que muitos dos meus pecados eu precisaria largar para poder ser batizado com o Espírito Santo. E houve um momento que eu estava orando na minha casa e senti que eu quase fui batizado com o Espírito Santo, mas algo me bloqueava. E eu aceitei ao Senhor Jesus em 2002. E eu vim para Lírio em 2006. E eu fui batizado com o Espírito Santo em 2008. Eu demorei esse tempo todo. E chegou um momento da minha vida que eu já não orava mais por isso. Eu já não pedia mais para ser batizado com o Espírito Santo. Já não acreditava muito. Quando Deus quiser, Ele vai me batizar. Porque eu me sentia muito decepcionado, muito frustrado. Porque pessoas novas chegavam na igreja e já logo falavam em línguas, era batizado com o Espírito Santo e tinha aquele mover. E eu sempre no alto, ministrando louvor aqui em cima, eu olhava e eu falava, por que eu não sou? Por que eu não sou batizado com o Espírito Santo? E para mim era bem frustrante isso, então eu já não pedia mais. O Senhor sabe da vontade do meu coração, quando Ele quiser Ele vai me batizar com o Espírito Santo. E eu sei que eu deixei de viver outras coisas também, porque durante esses 6 anos eu tinha uma vontade enorme de ministrar a palavra de Deus. Então quando eu me converti, tinha o evangelismo. Na igreja que eu era todo domingo à tarde. E antes de eu começar a tocar um instrumento, eu ia todo domingo à tarde evangelizar. Ia nas ruas, quebrando folhetinho. É algo que eu gostava. E daí eu comecei a tocar, fazer parte da orquestra lá. E daí os ensaios eram na hora do evangelismo. Eu parei de fazer evangelismo. Mas existia em dias que na hora de culto, pontos de pregação na casa de algumas pessoas. E eu sempre ia lá porque eu sabia que alguém ia me dar uma oportunidade. Eu levava uma palavra. Eu gostava de ministrar, eu gostava de abrir a Bíblia e falar alguma coisa. Mas só que eu era muito limitado a traduções, eu era muito limitado a não entender algumas palavras, a não entender alguns contextos bíblicos, e algumas coisas eu não conseguia compreender. E hoje eu sei que era a falta do Espírito Santo, da revelação do Espírito Santo. Porque eu não permitia que o Espírito Santo se chegasse até mim para revelar essas coisas. Porque eu me acusava que eu não era justo. Existiam coisas na minha vida, existiam situações na minha vida que eu me sentia mal. Eu chegava na igreja e falava, eu preciso parar de fazer isso. Eu preciso parar de fazer aquilo. Eu preciso parar de usar bermuda, porque a igreja que eu era não permitia bermuda. E eu continuava a usar bermuda em alguns lugares, mas isso me acusava. Existiam coisas que o inimigo acusava. Existiam coisas que o inimigo colocava na minha cabeça, da qual eu não poderia. E isso eu não estava vivendo a graça. Eu não estava vivendo a graça quando eu tinha essas acusações na minha cabeça. Quando eu vivia dessa maneira. Por exemplo, a minha infância. O Ricardo falou da infância dele. E eu sempre tenho citado ultimamente a minha infância. Não foi uma infância muito fácil. Apanhei muito.
mas hoje eu consigo tirar muitas lições de lá. A minha mãe era na base do merecimento. Se eu tirasse boas notas, eu mereceria aquele tênis novo. Se eu não tirasse, eu não ia merecer. Eu lembro que quando eu estava na primeira série, ela falou: se você passar de ano, eu vou te dar o agasalho do Sonic. Na época o Sonic era a sensação, na época surgiu o Mega Drive, Sonic 1. Depois do Atari foi a sensação dos videogames. Tinha que soprar o cartucho. Eu vou te dar, o Sonic era o jogo que vinha. Você comprava o videogame e vinha o Sonic, né? Era o primeiro cartucho que vinha. E daí o Sonic era a sensação, e eu queria aquele agasalho do Sonic. E eu passei de ano e eu ganhei aquele agasalho do Sonic. Mas eu só usava quando ela deixava. Às vezes eu queria ir para algum lugar, ela não deixava. E eu lembro que eu não tinha time. Eu não torcia para time nenhum. Meu pai era santista, eu perguntava: pai, que time que eu vou torcer? Meu pai: escolhe um time aí, escolhe qualquer time. Eu falava: acho que eu vou torcer pro Atlético. Acho que eu vou torcer, nem sabia quem era. E a família da minha mãe todinha é corintiana. E daí meu tio falou, o irmão mais velho da minha mãe falou: se você torcer pro Corinthians, eu te dar uma camiseta oficial do Corinthians. Naquela época ter uma camiseta oficial era para poucos. Ele falou: tá bom, eu vou ser corintiano. Ele falou: se você passar de ano, no final de ano eu te dou. E eu lembro que na véspera do Natal, eu tive que ir para o hospital tomar uma injeção para me acalmar. Eu fiquei muito animado, eu queria logo a camiseta do Corinthians. Mas eu precisei merecer aquela camiseta. E depois, eu fui vivendo e tudo era no merecimento. Ou eu merecia, ou eu não merecia. E a vida é assim. Nós somos criados assim. Você não está merecendo. Quem nunca ouviu isso, né? Você não merece. Não, você não vai para a excursão não, você não está merecendo não. Se suas notas não melhorar, você não vai ganhar. Se você não chegar pontualmente no serviço, você não merece uma folga extra não. Aquelas férias que você quer adiantar, que você quer naquele mês, se você não aumentar a produção aí, você não vai merecer não. É assim, o nosso mundo hoje em dia é assim. Tudo é na base do merecimento, a gente cresce assim. A criança cresce assim, o adolescente é assim, no serviço somos assim. E como nós vamos entender a graça? Se a gente vive no mundo do merecimento, como que a gente vai entender a graça? É por isso que eu não conseguia ser batizado com o Espírito Santo, porque eu tinha que merecer. Eu precisava ter atitudes certas, fazer as coisas corretas, certinhas, para poder merecer o Espírito Santo. E hoje eu sei que eu nunca vou merecer o Espírito Santo. Eu nunca vou ser merecedor do Espírito Santo. Você nunca vai ser mais merecedor do que você é hoje. Não adianta você pensar: quando eu for merecedor, eu vou tentar pregar, eu vou tentar tocar, eu vou tentar cantar, eu vou pedir o Espírito Santo, eu vou fazer isso, fazer aquilo na igreja. Porque você nunca vai ser mais merecedor do que você é hoje. Porque nós não merecemos, nós não somos dignos. É a graça de Deus. Amém. Isso é a graça. Amém. Amém? Glória a Deus. Quero que vocês abram em Romanos 3. Romanos capítulo 3, versículo 21. Aqui revela como nós adquirimos a fé, como nós adquirimos a graça e a salvação, mediante a fé em Jesus Cristo. Não há outra forma de alcançarmos a salvação se não for pela fé em Jesus Cristo. Não há outra forma de encontrarmos a graça se não for a fé em Jesus Cristo. É simplesmente a fé em Jesus que nos faz viver a graça. Amém? Amém. E o que essa fé em Jesus, essa salvação, nos proporciona? Vai até o capítulo 6 aí, um pouquinho mais para frente. Diz assim: que diremos? As pessoas falam: vivamos em novidade de vida. Essa salvação é para que nós vivamos em novidade de vida. E eu não vivia essa novidade de vida na plenitude, porque eu vivia com os meus erros do passado. Eu permitia que o inimigo me acusasse de coisas que eu cometia antes do cristianismo, antes de eu aceitar o Senhor Jesus, antes da minha caminhada cristã. Eu comecei a ser acusado diariamente, em todos os momentos, pelo inimigo por tudo isso que eu cometia.
por erros que eu havia cometido, por erros que eu continuava a cometer. Isso me afastava cada vez mais da graça e dos frutos da graça. Você ser batizado do Espírito Santo é um fruto da graça. Você ter uma revelação do Espírito Santo é um fruto da graça. Você se sentir perdoado, se sentir amado pelo Senhor é um fruto da graça. E isso todos nós temos que viver. Todos os dias, todos os momentos. Nós não podemos viver... Não podemos viver pensando nos nossos pecados. Nós não podemos viver duvidando do amor de Deus. Não podemos viver assim. Porque se vivemos assim, não é fruto da graça. E eu falei que eu não ia citar o jogo do Brasil. Mas o que todo mundo falou é que houve um apagão na seleção de 10 minutos. E esse apagão de 10 minutos na seleção fez com que a Alemanha acabasse com o time, acabasse com o jogo. E às vezes nós damos apagões em nossas vidas espirituais. Às vezes é só isso que o inimigo precisa, de um apagão nosso, de uma semana sem orar, de um mês sem jejuar, de 2 dias sem ler a palavra de Deus. Às vezes é isso que o inimigo está esperando, um apagão em nossas vidas espirituais, para ele chegar e fazer o que a Alemanha fez com o Brasil, acabar o jogo rapidinho. Tudo que você constrói, tudo aquilo que o Brasil construiu desde o ano passado, da Copa das Confederações, e esse ano, tudo aquilo que foi construído foi por água abaixo em 10 minutos. E às vezes isso acontece em nossas vidas. Nós passamos dias, semanas, meses buscando e alcançamos coisas do Senhor, mas às vezes o apagão, às vezes um vacilo nosso é o suficiente para o inimigo vir e começar a nos acusar. Porque é isso que ele faz. Ele vem nos acusar. E daí nós caímos. Simplesmente desistimos da fé, desistimos de algumas coisas, não nos sentimos mais dignos. Eu não me sinto mais digno de subir no altar para louvar. Eu não me sinto mais digno de ir na igreja. Quando a gente ouve isso, eu não me sinto. Hoje você é digno de estar aqui? Hoje tem alguém digno aqui? Tem alguém que se sente digno? Fala, eu estou aqui porque eu sou o cara. Eu sou o cara, eu sou digno de entrar aqui, fazer. Ninguém é digno. E o inimigo usa isso, usa as nossas fraquezas. Por exemplo, o meu irmão. Meu irmão tem 18 anos. E meu pai tem convênio odontológico, dentista. E daí meu irmão marcou uma consulta, começou a fazer o tratamento. Daí no primeiro dia ele falou assim, se eu faltar eu tenho que pagar R$100 lá. Se eu faltar eu tenho que pagar R$100, se eu não avisar que eu vou faltar. Daí teve o feriado, do dia 19 agora de junho. Depois teve o jogo do Brasil na segunda-feira, e ele foi para casa da tia de uma amiga e ficou lá. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, voltou na terça. Todo alegrão com a viagem, esqueceu do dentista. E quando chegou a noite, esqueci o dentista, não vou ter que pagar R$100. E ele não trabalha, né? Ele faz alguns bicos ao final de semana, num buffet, ganha bem pouquinho cada dia que ele vai. Então ele trabalha o mês todo para poder conseguir comprar um tênis, sabe? Eu vejo todo o esforço dele de guardar dinheiro. Ele comprou uma maquininha para cortar o próprio cabelo, ele mesmo corta o cabelo dele para poder não gastar dinheiro. Toda economia mesmo, sabe? Trabalhou 3 meses para comprar um celular, ele guarda mesmo. Ele, né? E agora vai perder R$100 porque esqueceu do dentista, ele todo preocupado. E daí ele marcou mais uma consulta. Chegou lá na cara de pau, né? O dentista atendeu ele e falou, mas você faltou, você está devendo R$100. Quando você pode me pagar? Segunda-feira eu venho aí pagar. Aí beleza. Segunda-feira agora, ontem ele foi. Daí meu pai me ligou. Eu estava dormindo ainda. Meu pai me ligou. Sanderson, seu irmão está indo lá pagar os R$100 lá, né, pro dentista. Mas eu liguei para ele para falar que ele não vai precisar pagar, mas ele estava todo nervoso, falando que vai ter que pagar, que o garoto vai pagar, senão vai ficar sem dentista. Eu conversei com o pessoal do RH da empresa, como é convênio, não tem isso, ele não pode cobrar. Vê se liga para ele e se você consegue convencê-lo a voltar. Eu liguei para ele e falei, Sanderson, volta, deixa o pai resolver isso daí. Se não der certo, mas eu vou ficar sem dentista. Eu falei, você não vai ficar sem dentista. Se não der certo, depois você paga, mas deixa o pai tentar resolver. E ele voltou todo nervosão. Nós temos um pai que resolve as coisas por nós. Amém.
E às vezes a gente não quer deixar o nosso pai resolver as coisas por nós. Às vezes o inimigo vem e acusa, falando que nós temos que pagar algo que já está pago. Os nossos pecados já estão pagos, já estão pagos. Aleluia. Não há mais nada que você tenha que fazer para pagar os seus pecados. Nós, os evangélicos, os cristãos, somos a única religião que nós não precisamos fazer nada para ser salvo. Existem religiões que você tem que fazer algo para ser salvo. Você precisa fazer boas obras, você precisa fazer um sacrifício, você precisa andar de joelhos, você precisa fazer promessa, pagar promessa, mas nós não temos nada, não precisamos fazer nada, mediante a fé em Jesus. Só a fé em Jesus pode nos salvar. Mas às vezes a gente quer fazer por nós mesmos. Mas sabe qual é o problema? Nós não sabemos quanto custa o nosso pecado. Eu menti hoje, então o que eu tenho que fazer? Quanto custa? Então se eu já menti hoje, eu vou ligar para 3 irmãos, perguntar se ele está bem, deixar um versículo. A gente não sabe se é suficiente isso. A gente não sabe os preços dos nossos pecados. Não adianta a gente querer pagar. E às vezes a gente quer fazer que nem meu irmão, que o pai está falando, não precisa ir que eu vou resolver. Porque ele não pode te cobrar nada porque é convênio. O convênio não tem esse direito. E meu irmão não trabalha na empresa. Meu pai é dependente do meu irmão, é dependente do meu pai. Ele usufrui de algo que meu pai conquistou. E nós temos que usufruir dessa graça que o nosso pai conquistou. Você tem um pai que vai resolver por você. Você tem um pai que vai lá diante do acusador, daquele que está falando que você tem que pagar, e ele vai lá e fala, está pago. As minhas dívidas, a dívida eu já paguei. Eu já enviei o meu filho, ele verteu o seu sangue. E nós temos que crer nisso. Você não pode mais deixar o inimigo ficar te acusando. Quando acontecer os apagões, porque acontecem os apagões, existem momentos que estamos mais fracos, existem momentos que cambaleamos, e nesse momento que o inimigo vier te acusar do seu pecado, você tem que falar, está pago. Aleluia. Você não tem base bíblica para falar isso? Vamos achar hoje. Vamos achar hoje. 1 Pedro 3, 18. Pedro está depois de Tiago. Hebreus, Tiago. Mas não está convencido? Abre em Hebreus, volta um pouquinho aí. Hebreus 9, 28. Amém? Amém? O Senhor já pagou. O Senhor já pagou. Você está se sentindo condenado? Abra em Romanos. Volta para Romanos 8. Não há condenação para a sua vida. Não há condenação nenhuma para você. Porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Ele verteu o seu sangue todinho por você. Você precisa ter fé nisso. Você precisa crer nisso. Você precisa ter convicções. A gente precisa ter convicções das coisas espirituais. De que o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, ele me traz salvação. Ele traz remissão dos meus pecados. Não que eu não deva pecar mais. Porque todos pecam diariamente. Ou não que eu tenha que... aqui a graça, né? A graça, é que eu tenho a graça, eu vou pecar, né? Porque depois eu tenho a graça, eu sou perdoado. Né? Aí é sacanagem, né? Imagina que a sua mãe é uma ótima dona de casa. Se ela é, amém. Uma ótima dona de casa, ela arruma toda a casa. E você chega lá e bagunça tudo. E dela arruma e você bagunça. Ela chega pra você e fala: ei, por que você está bagunçando toda? Não, é porque para que todos saibam que você é uma ótima dona de casa. Porque se eu bagunçar, se a casa estiver limpa, né? Agora se eu bagunçar a casa, todo mundo vai saber: olha, uma ótima mãe, uma ótima esposa, mantém tudo arrumadinho. É isso que nós vamos fazer sem te pecar, por querer. Eu vou pecar porque daí Deus vai mostrar que Deus é bom. Que Deus é... Não é assim. Deus perdoa aqueles pecados quando você está lutando contra Ele. Amém. Sabe, aquela luta diária. Você se ajoelha e fala: Deus, sei lá, manda alguém na minha casa, acaba com a luz, faz alguma coisa, porque senão eu vou pecar. Eu estou lutando. Você se humilha. E às vezes não resiste, mas você não desiste. Deus... Sabe qual é o problema? Quando nós pecamos,
Lembra quando eu falei que a gente se prepara e a gente começa a manter uma comunhão com Deus? A gente fica 3 meses bem na presença de Deus. Principalmente quando a gente chega na igreja. A gente tem essas quedas, né? A gente está bem e de repente a gente cai. E daí a gente tem que pensar assim, game over. Tem que voltar no começo da fase. Né? A gente pensa assim, não, tem que começar tudo de novo. Ixi, até eu sentir a presença de Deus de novo, vou ter que orar, vou ter que jejuar, e vai 1, 2 semanas, vou ter que ir em culto terça, quinta, domingo, terça, culto, domingo. Merecimento. A gente está querendo merecer. De quantas orações você precisa para ter o Espírito Santo de Deus na sua vida? De quantas orações você precisa para sentir a presença de Deus verdadeiramente de Deus na sua vida, independente do seu erro? Jesus estava sendo crucificado com 2 ladrões. Ele estava ali quase morrendo. E um dos ladrões começou a acusá-lo. Salva a gente, salva, se não é Deus. Salva a gente, salva o mundo, não pode salvar. E o outro fez uma oração. Quando entrares no paraíso, lembra-te de mim. Uma oração sincera. E o Senhor falou, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Sansão, todo mundo conhece a história de Sansão? Sansão era um homem muito forte, sua força estava no cabelo. E ele não foi sábio, se envolveu com uma mulher que não era do povo dele. Uma mulher que levou ele para a desgraça, para a destruição. E cortaram o cabelo dele, furaram os olhos dele e colocou ele para trabalhar como escravo. E no final da sua vida ele fez uma oração. Senhor, permita que eu tenha força hoje de novo. E quando ele estava dentro do templo, ali dos filisteus, ele colocou a mão nas colunas e pediu para que o Senhor desse a força, que ele tivesse a força novamente. E o Senhor permitiu que ele tivesse a força, ele derrubou aquele templo todinho e matou todos os filisteus que ali estavam. Na morte dele, ele matou mais filisteus do que na vida dele. Uma oração ele precisou. Quantas orações você precisa para ter a autoridade de Deus de volta na sua vida? Quantas orações você precisa para ter o Espírito Santo de Deus na sua vida? Quantas orações você precisa para falar em línguas? Louvado seja Deus. Se você pensa que só tem que começar a ler a Bíblia e ler a Bíblia toda, é merecimento, não é graça. E se você for viver pela graça, eu tenho que te dar uma ótima notícia, que você vai alcançar as coisas. Mas se você for viver pelo merecimento, eu tenho uma péssima notícia, você não vai sair do lugar. Porque quanto mais você for fazer, você vai ver que quanto mais falta. Sempre vai faltar algo. A gente nunca vai conseguir ser perfeitos. E por que ninguém veio buscar os R$2? A gente achou que tinha que fazer algo para vencer. Alguns pensaram que foi uma pegadinha. Tão fácil assim? Eu vou lá e pego, volto no meu lugar e fico com R$2? Outros acharam que o valor não vale o sofrimento. Muito pouco. Para que 2 para quem tem 100 na carteira, né, Ricardo? A graça é assim. Uns acham que já tem bastante. Não. Deixa lá, não, é a graça. Vou lá, não, eu sou o cara. Eu não preciso da graça. Eu sigo aqui todos os mandamentos. Eu tenho. Outros acham que não é tão simples assim. Existe alguma coisa que eu tenho que fazer além de chegar e falar, Deus, me perdoa dos meus pecados. Foi? Balançou um sininho, já acabou? A gente acha que tem que merecer. Eu estou R$2 mais pobre, então está R$2 mais rico, e é assim que faz. Outro dia eu estava no shopping com a Denise, a gente estava na fila do caixa, e daí quando nós chegamos na fila tinha R$5 no chão. Eu falei, R$2 aqui, ela, não, pega, é uma pegadinha, tem alguma coisa aí e tal. Ai, que vergonha. Eu peguei, pisei em cima. Então pega logo, tá me matando de vergonha, vai chegar aqui, eu vou pra câmera e tal. E a mulher olhou, eu tirei de um pedaço seu. Na hora da frente a mulher, não, então é meu. Aí eu posso, fui embora, aí vai chegar alguém. A gente não acredita nessa coisa, a gente, R$5 ali, foi de graça de Deus, aí moço. Quando nós estávamos assim na hora, eu pensei, cuidado que agora vai vir as câmeras, né? Se me deixar com R$5, vou dar entrevista. Porque a gente não acredita nessas coisas. A gente tem dificuldade de entender isso. A graça é isso. O Senhor está aqui oferecendo. Vem e pega. Não fica pensando muito não. Enquanto você está pensando, o inimigo vem e acusa. Enquanto você está pensando, se você vai,
vem a Alemanha e faz vários gols em você, e você fica lá, perdidão. E depois não adianta ficar chorando, não. Porque às vezes não dá tempo de correr atrás. O Brasil não deu tempo de correr atrás do resultado. Eu falei que eu nem ia falar do Brasil, mas glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não deu tempo. Às vezes para você deu tempo. Mas se você sair daqui com a convicção da graça, de que é um favor imerecido, é isso. Ele não fez nada para merecer os R$2 para mim. E eu não fiz nada para poder estar aqui em cima. Eu não mereceria. Eu me senti muito honrado quando o pastor me ligou ontem. Me senti muito honrado mesmo. Falei, amém, Senhor. E eu orei, do que eu vou ministrar? Eu estava com essa ministração, querendo ministrar algum tempo. E daí eu peguei e falei assim, não, vou ministrar talvez um culto de domingo, se eu tiver a oportunidade. E daí Deus falou, você vai ministrar amanhã? Eu falei, amém, eu vou ministrar amanhã. Eu vou honrar os que estiverem lá amanhã. Os que forem amanhã vai receber essa palavra. Os que não vierem, não receberam. Ficaram para trás. Amém? Glória a Deus. Em Colossenses 2,14 diz que, não precisa abrir, a escrita, a moeda, a nota que era contra nós, o Senhor aniquilou lá na cruz. Sabe aquela lista dos seus pecados? Todos os seus pecados. Sabe que o inimigo escreveu? Tudo aquilo, todos os pecados. O Senhor colocou lá na cruz, aniquilou ali na cruz. Acabou, não há mais condenação para você. Não há nada mais que possa te condenar, a não ser a sua consciência. Você precisa aprender a controlar a sua mente e ter a convicção que o Senhor te perdoa. Se você não tiver essa convicção, você não vai sair do lugar. Vai ser como eu, que fiquei 6 anos. Eu poderia ter vivido tão mais coisas do que eu vivi até agora. Eu estou completando 12 anos agora de evangelho. E metade desses 12 anos eu passei sem ter o Espírito Santo de Deus na minha vida. Tantas coisas aconteceram na minha vida, tantas experiências maravilhosas com Deus, depois que eu recebi o Espírito Santo, que eu aprendi a viver pela graça. Senhor, essa semana foi uma semana difícil, não fiz aquilo que eu queria, mas obrigado por me dar a oportunidade de pedir perdão aqui, Senhor. E vamos embora. Vamos embora.